o significado da dor. Qual o significado da dor? Para o paciente, ele tem a dor como um problema. Então, a pessoa evoluiu com dor, uma lombalgia. Vocês sabem o que é lombalgia, né? Dor na coluna lombar, ou uma dor no ombro, ou uma dor no pescoço. A pessoa está com dor. Então, para ela, ela está com um problema, e o problema dela chama-se dor. Ela vai, então, ao médico, e o médico diz, de fato, você está com dor. Eu fiz aqui um raio-x, não acusou nada. Então, você vai tomar esse remedinho. E a pessoa, a partir de então, ela passa a continuar com a dor, e agregou um filho na vida dela, a vida dela, chamada droga. Porque o problema dela é dor. Para o médico, o problema dessa pessoa é dor. Lombalgia, cervicalgia, dor no ombro, é dor. E dor se trata de 3 formas dentro dessa ideia. A dor se trata de 3 formas. Você está com um problema dor, vamos tratar a dor. E essa dor eu vou tratar com drogas, não resolveu com drogas. Infiltrações, não resolveu com infiltração. Dependendo da situação, cirurgia. Ou, em muitos casos, vamos tentar fisioterapia. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, é isso que significa dor para as pessoas. Um problema que elas têm, problema esse que, a partir do momento que ela adquiriu, ela precisa conviver com aquilo. Porque, inclusive, os profissionais que a orientam, esses profissionais dizem para ela, olha, as pessoas vivem aí com a dor, fazer o quê, né? Tem que conviver com a dor. Se não quiser sofrer muitas dores, você vai ter que tomar um remedinho. E assim nós vivemos diante de legiões de pessoas que sofrem dores crônicas. Então, existe uma filosofia por trás desses tratamentos. Qual é a filosofia por trás dessa abordagem? A abordagem é essa onde se gerencia a doença. Então, existe uma filosofia por trás dessa abordagem, onde se gerencia os sintomas. No meu entendimento, a dor não é um problema. A dor é um sintoma. É um sintoma de um problema. É o corpo dando um grito de socorro de que existe um problema. E a sabedoria está em você tentar identificar que problema é esse, ou que problemas são esses que geraram as dores crônicas. Para a medicina, a dor é o problema. Essa dor se gerencia com drogas, ou infiltrações, ou fisioterapia convencional, ou cirurgia. Então, por trás disso está uma filosofia chamada filosofia dicotomista. O que é a filosofia dicotomista? A filosofia dicotomista é aquela filosofia onde trata o seu corpo em partes. Você está com dor no joelho, eu vou tratar o teu joelho. Está com dor no ombro, eu vou tratar o ombro. Enquanto vocês estão aqui me ouvindo, vez por outra, vocês vão ouvir o galo cantar. Porque aqui tem alguns galos e eles gostam de cantar. Eu faço live, cantou novamente. Eu faço live segunda e quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã. E muitas vezes o galo começa a suar. A filosofia dicotomista, ela fala que você deve tratar no local da dor. E hoje existe uma legião de profissionais que são peritos
em um segmento. Então, eu tenho profissionais para tudo. Eu tenho um profissional que é perito em pé, e só trata pé. Eu tenho um profissional perito em joelho. Eu tenho um profissional perito em coluna. Eu tenho um profissional perito em ombro. Eu tenho um profissional perito em punho e mão. Eu tenho um profissional perito só na cabeça. Eu tenho um profissional perito só em coração. Eles seguem uma filosofia chamada filosofia dicotomista. E, claro, essa filosofia, ela determina como você vai tratar. A sua filosofia terapêutica vai determinar como você vai tratar. Significa, portanto, dizer que se você tem falsos conceitos, se você tem conceitos errôneos, equivocados, você vai tratar equivocadamente. E daí a importância de tentarmos ter na mente uma filosofia certa. E qual é a filosofia certa? A filosofia certa é reconhecer esse corpo como uma parte total, um corpo único, uma parte integrativa. O corpo, quando ele apresenta uma dor no joelho, quando esse corpo apresenta uma dor na coluna, ou dor no ombro, ou na mão, ou dor de cabeça, o problema não é o local da dor. O problema está à distância. O corpo trilhou uma série de caminhos que levaram a essa dor, que culminaram com esse sintoma chamado dor. É isso que precisamos compreender, é como que o corpo funciona, os caminhos que esse corpo evoluiu para chegar até o quadro de dor. Então, o seu grau de conhecimento, baseado no tipo de filosofia que você tem, vai determinar a sua forma de tratamento. Estamos diante, portanto, de duas culturas que determinam a filosofia de tratamento das pessoas, dos profissionais, por aí. Nós temos duas filosofias. Dividindo o mundo em duas partes, temos a cultura oriental, o Oriente, que são os países do Oriente, e temos o Ocidente, as Américas e a Europa. As Américas e a Europa são consideradas a cultura da morte. O mundo ocidental é chamado de cultura da morte. Por que cultura da morte? A cultura da morte determina que tudo que você venha a fazer, todo o conhecimento que você tem, o que você come, o que você bebe, o que você pensa, como você pensa, todo esse conjunto de coisas culmina em morte, leva você à morte prematura. Então, na cultura da morte, você tem alimentos equivocados, refinados, industrializados, enlatados, empacotados, processados, alimentos de morte. E na cultura da morte, predomina um primeiro perfil de pessoas, que é aquele perfil de pessoas em que tem uma filosofia de vida, e a filosofia de vida dele é: deixa a vida me levar. Quando eu estiver mal, eu tenho um médico para me assistir. É aquele perfil que terceiriza a saúde. Terceiriza a saúde. Ele coloca a responsabilidade da sua saúde nos médicos, nos profissionais da saúde. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Faz parte da cultura da morte, que é a cultura ocidental. Nessa cultura ocidental, você vive com a mente alienada. Essa mente alienada, você está muito preocupado, porque tem muita insegurança, é uma sociedade que gera muita insegurança. Você, por mais que você faça, você não é valorizado, você não
se sente, você não tem estabilidade no emprego, estabilidade emocional, estabilidade na família, você vive estressado, ansioso, quando não sabe gerenciar essa ansiedade, vem a depressão, e cada um tome conta da sua vida, ninguém se preocupa com você. E essa sociedade alienada leva essas pessoas, essa própria sociedade, a sofrer com essa vitimização, esse sentimento de fragilidade, esse sentimento de inferioridade. E hoje estamos diante do mal do século, que é o problema de estresse, ansiedade e depressão, os problemas de cunho de gerenciamento emocional, o mal do século. O nosso desafio, portanto, dentro dessa cultura da morte, nós que vivemos dentro dessa cultura da morte no Brasil, o nosso desafio, portanto, é tentar descobrir os segredos da filosofia da vida. E eu vou andar contra a maré. Então, na cultura da morte, eu tenho uma vida curta e uma morte lenta. O que significa uma vida curta? Significa que eu vivo ali na média 60, 70, 80 anos de idade. É uma vida curta. Mas eu tenho uma morte lenta, porque após os 40, após os 50 anos de idade, eu começo a sofrer uma série de doenças que vão me limitando cada vez mais, que vão me fazendo sofrer, até eu estar num total estágio de dependência, de sofrimento, nos 10, 20 últimos anos de vida. E hoje nós vivenciamos aí pessoas que, após os 40, 50 anos, estão sofrendo muito com seus problemas de saúde. Passam 10, 20 anos de um eterno sofrimento e morre agonizante, de uma forma agonizante. Para aqueles que estão preocupados com saúde e longevidade, eu creio ser esse o caso de vocês, saúde e longevidade, precisamos nos apegar à filosofia da vida, à cultura da vida. E essa cultura da vida traz para nós um presente de Deus. É Deus nos recompensando por acreditarmos em suas palavras, acreditarmos no que está escrito. E aí o presente é vida longa e morte curta. Nada melhor do que você chegar aos 100, 120 anos, sem nenhum problema de saúde, simplesmente você deitar, dormir e não acordar. A isso chamo morrer com saúde. Morrer com saúde é isso. Você vai morrer, dormiu e não acorda, mas nunca teve nenhum problema de saúde. Ou se teve ao longo da vida, foi gerenciado rapidamente. Esse é um presente de Deus. Eu, pelo menos, almejo fazer parte desse presente e, por isso, eu gosto de ter uma vida regrada. Baseado, então, nessa cultura da morte, nós observamos resultados. Tudo tem um resultado. E os resultados que nós observamos são verdadeiros depósitos de pessoas, tomando conta dos pronto-socorros, dos hospitais, das UTIs, das enfermarias. E quando não tem mais lugar em maca, esses ficam no chão. Quando não tem mais lugar no recinto, no grande salão, ficam nos corredores. Quando não tem maca nem colchonete, esses têm que trazer lençóis de casa, mandar familiares trazer os lençóis de casa, para que eles fiquem jogados no chão. Esse é o nosso Brasil. Um Brasil em que a saúde ela é exatamente isso aí. Isso retrata o perfil da saúde no Brasil. De forma que aquela ideia da grande maioria de terceirizar a saúde é um grande risco para esses.
pois esse não é um lugar decente para estarmos. Então, para que as pessoas não cheguem a esse ponto de ficar nesse açougue, nós temos um propósito, nós temos um objetivo, devemos ter uma meta de ajudar essas pessoas. Deve ser o nosso propósito ajudar essas pessoas. Bom, vamos então começar a compreender agora um pouquinho sobre o cenário aí no mundo, como que estão as coisas em relação à saúde no mundo. Primeiro ponto que precisamos pensar é o nosso mundo, nosso planeta, nosso país, nosso estado, nosso município. O mundo está doente, a natureza está doente, a terra, o solo está contaminado com os agrotóxicos, as águas estão contaminadas com os resíduos químicos das indústrias e das barragens que se rompem. As chaminés, o ar está poluído. Está insuportável viver nesse mundo. Então, vivemos em um mundo doente, habitado por pessoas doentes, tratadas por profissionais doentes, sendo vitimadas por um sistema doente. Esse é o mundo em que nós vivemos. Para vocês terem uma ideia, então, sobre a incidência da dor crônica no Brasil e no mundo, tem imagem que está um pouco desvirtuada, mas nós vamos apresentar assim mesmo. Então, esse prédio aí que vocês estão vendo é um prédio que está lá nos Estados Unidos, é o Centro para o Controle das Enfermidades, onde, ano a ano, eles traçam o perfil da saúde dos norte-americanos. E a coisa não é boa. Cada ano que se passa, aumenta a lista do tipo de enfermidades, vivendo pouco e morrendo muito. E diz o texto, conforme avançamos século XXI adentro, descobrimos que as pessoas sofrem e morrem daquilo que se conhece como doenças degenerativas. As pessoas hoje estão sofrendo e morrendo de quê mesmo? As pessoas hoje estão doentes com que tipos de doenças? Doenças degenerativas crônicas. E essas doenças incluem a doença arterial coronariana, o câncer, os AVCs, o diabetes, as doenças mentais, esclerose múltipla, Alzheimer, Paxo, artrites, as artrites, osteoporose, artrose, artrite reumatoide, as doenças autoimunes, todas essas são doenças degenerativas. E as pessoas estão dia a dia promovendo doenças. Você pode fazer uma pesquisa de campo, você pode ir em qualquer lugar desse Brasil. E aí você vai fazer uma pergunta única às pessoas. Uma única pergunta às pessoas. Você vai perguntar, fulano, você gostaria de ser acometida com que tipo de câncer? E ela vai fazer o sinal da cruz. Ela vai dizer, não fala esse nome, não. É proibido falar esse nome, câncer. Isso é uma doença maligna. E ela diz cruz credo. As pessoas têm horror desse nome chamado câncer. O que significa o câncer? O câncer é uma expressão máxima de um processo degenerativo do corpo. Por isso, como é uma doença que é uma expressão máxima da degeneração do corpo, de forma que esse corpo, quando tem um câncer, a pessoa está condenada à morte, é isso que está na mente das pessoas. Então, todo mundo tem um pavor dessa palavra câncer.
Ninguém quer ter um câncer. No entanto, os hábitos diários dessas pessoas falam exatamente ao contrário. Os hábitos diários dessas pessoas, consciente ou inconscientemente, é pedindo um câncer fulminante. Dia a dia, as pessoas estão adquirindo hábitos, estão seguindo hábitos esses que promovem um câncer. De forma que nós precisamos ter uma meta, um objetivo. E o objetivo é educação. Educar as pessoas em seus hábitos. Essa deve ser a filosofia, a nossa filosofia. Primeiramente, nós precisamos nos educar. Viver. Eu não tenho que pregar nada para ninguém. Vocês não têm que pregar nada para ninguém. Vocês têm apenas que testemunhar. Vocês têm apenas que viver. E a sua vida será a pregação. É assim que eu gosto de viver. Vamos, então, passar mais adiante sobre o raio-x do Brasil. E vamos dar uma pausa aqui de 10 minutinhos para vocês se levantarem. Claro, eu vou precisar só de 5 minutos, mas durante os outros 5 minutos, vocês vão ficar em pé, vamos continuar a aula, mas vocês em pé. Temos mais 5 minutinhos para ficar em pé, é importante vocês ficarem em pé, porque quando você fica muito tempo sentado, nós estamos trabalhando aqui uma aula sobre dor, né? Então, eu sei que você ficar muito tempo sentado, você gera tensões no corpo, e essas tensões ocasionam dores. Então, por isso, dentro dos princípios da boa ergonomia, são os princípios de orientação postural, você precisa se levantar 10 minutos nessa relação. A cada 1 hora, 50 minutos você fica em pé, sentado, e 10 minutos em pé. Quando você fica sentado por 50 minutos, o seu disco intervertebral, ele vai esmagando, esmagando, esmagando. E se você vive nessa rotina de ficar sentado muito tempo, trabalhar sentado, trabalha em escritório por horas a fio, você vai evoluir com uma hérnia de disco. E essa é uma técnica para que você possa prevenir essa hérnia de disco. Estar sentado corretamente, conforme vou orientar vocês, e a cada 50 minutos ficar em pé durante 10 minutos, para que essa esponjinha chamada disco intervertebral, que está esmagada, ela possa ser reidratada e, com isso, distancie uma articulação da outra. Ok? Temos 4 minutinhos ainda. Vamos dar sequência aqui, falando sobre o raio-x do Brasil. Pensando a nível Brasil, nós temos aí um mapa da dor, a prevalência da dor crônica por região, certo? E uma média de idade. A média de idade aí é uma média de 40 anos de idade. Vocês observam que, nesse caso, nesse círculo, a parte vermelha representa mulheres, a incidência de dor nas mulheres, e a parte esverdeada representa homens. Então, tem região que todas as regiões, a maioria das regiões, a maior incidência de dor crônica é na mulher. Por que será? Uma das grandes razões é que a mulher está hoje numa dupla, tripla jornada de trabalho. Então, muito estresse, se esmera muito, se vira nos 30. Então, a mulher ela tem um grau de acometimento psicológico
E isso tem muita relação com as dores crônicas. Então, observamos que a maior incidência é em mulheres. Apenas no Nordeste, um pouquinho, cai um pouco essa relação entre homens e mulheres. Então, a epidemiologia da dor crônica. Então, nós observamos aí, olha, uma pesquisa, onde foi feita uma pesquisa com 43.394 adultos, uma pesquisa grande, uma pesquisa numerosa. 19% sofrem de dor crônica. 34% sofrem de dor crônica grave. 40% têm dor tratada inadequadamente. 21% estão deprimidos. 60% têm o trabalho afetado e 46% as dores não passam. As dores são constantes. O que é que aumentam a dor? Nós temos aí o aumento da dor, a ansiedade, os problemas de sono e as tensões crônicas. Então, se torna um ciclo vicioso. Perpetuidade da dor gera ansiedade. Ansiedade tira o sono. E todo esse ciclo junto gera mais tensão, mais dor crônica e se torna assim um ciclo vicioso. Acrescenta-se aí então os medicamentos, as drogas, porque é a única maneira que as pessoas conhecem como uma metodologia preventiva é o uso de drogas. E o que faz complicar essa situação toda são os problemas com o emprego, a falta de lazer, outros problemas de saúde, problemas no trabalho, angústias e frustrações, problemas com medicamentos, efeitos colaterais, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento e familiares. Então, nós temos aí um problema físico e um problema do ponto de vista de gerenciamento emocional, principalmente em relação ao seu problema de saúde e em relação aos seus problemas sociais de relacionamento, virando assim um ciclo vicioso. As pessoas fazem de conta que estão tratando e nada trata. Os profissionais fazem de conta que estão tratando e estão apenas fazendo manter a dor crônica, a dor, aumentando essa dor, se tornando uma dor crônica grave. Se analisarmos a nível mundo, essa imagem não está muito boa, mas hoje existe no mundo o Dia Mundial de Combate à Dor. Esse Dia Mundial de... Podem sentar, por favor? Se quiserem, podem sentar. Podem sentar. A questão da dor hoje no mundo é séria, que existe um dia dedicado à dor crônica. E esse dia 17 de outubro. Pela pesquisa catalogada nos órgãos responsáveis em cada país, totaliza no mundo 600 milhões de pessoas que sofrem com dor. É muita gente. Esses são aqueles que procuram os determinados serviços médicos com dor. Agora, 2 ou 3 vezes esse tanto, são pessoas, seguramente, com muita segurança, eu te falo, 2 a 3 vezes esse número são pessoas, constituído de pessoas que têm problemas e dores
e não vão aos serviços médicos, gerenciam em casa com drogas, vai na farmácia, compra droga, gerencia com chazinho ou com alguma outra coisa, mas não vai ao médico. Então, são pessoas que fogem a essa estatística. Então, imagine, coloque isso aí por 3, são mais 1 milhão, seria mais 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Vamos colocar aí, então aí um total de 2 bilhões e 400, 2 bilhões e meio no mundo de pessoas com dores. É muita gente. Nós temos no mundo hoje aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Podemos dizer com segurança, pelo menos 1/3 ou 30% são pessoas que sofrem de algum problema que combina com dor, com dores crônicas. E muita gente. Você tira aí por seus... Eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. Eu vou fazer uma pergunta nesse momento para vocês. Algum de vocês aí sofre ou já sofreu ou tem, vez por outra, algum problema de lombalgia, dor na coluna lombar? Se sim, levanta o braço. Se não, mantém o braço baixo. Ok. Alguém tem algum problema relacionado a alguma dor no pescoço? Essa. Enxaqueca, que é aquela dor de cabeça com um lance de vômito. Tenta aí alguma dor no membro inferior, quadril, joelho, pé. Alguém com algum problema no membro inferior, né? A mão levantou a mão. Alguém tem algum problema com dores no ombro, no cotovelo? Não. Ninguém? Fala você, meu amor. Calma, senhora. Tem algum problema hoje eu tô de dor nos olhos? Gabriel, já abri. Olha nos olhos. Dor nos olhos. E alguém aí tem algum tipo de problema visual, miopia, astigmatismo, catarata, glaucoma, qualquer problema visual, não enxerga para perto, não enxerga para longe? Algum problema visual? Eu tenho. Esse dado é importante, eu quero ver aí. E aí? Não tem problema, não pode ver aqui, pessoal. É pelo Zoom. Alguém aí tem um... então, eu quero fazer um levantamento estatístico desse dado novamente. Quem tem qualquer desses problemas visuais, levanta o braço. Não enxerga para perto, não enxerga para longe, ou tem catarata ou glaucoma. Nós temos quantas pessoas nesse recinto ao todo? São 10 pessoas, mais ou menos, aí, não? Sim, isso. Então, nós temos aí um desses problemas, pelo menos 70% desse público. Agora, imagine só. Eu estou falando para profissionais de saúde. Profissionais de saúde que têm toda uma filosofia de saúde e estão com esses problemas. Agora, imagine aqueles que não entendem nada de saúde. Como será que está a saúde? Então, é algo que a gente precisa pensar, a gente precisa fazer uma reflexão, porque nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar bem para dar um exemplo. Aí precisamos conhecer os detalhes para estar bem. Eu toquei nesse assunto sobre olhos, porque eu também gosto de tratar olhos. Esses problemas que vocês pontuaram aí que tem, a miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata, glaucoma, ceratocone, podem ser tratados naturalmente. E precisamos trabalhar isso.